Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Essa é uma das frases marcantes de um dos grandes sucessos modernos do cinema mundial. Eu tô falando do filme Divertidamente, que na segunda edição, nessa continuação ainda em cartaz nos cinemas brasileiros, já se tornou o filme com a maior bilheteria da história do Brasil. Uma animação da Disney Pixar que vem batendo recordes no mundo todo. Para quem não conhece, a história ela gira em torno de uma menina, Riley, que no primeiro filme é uma criança ali na casa dos 7, 8 anos. No segundo filme, já uma adolescente ali num período de ensino médio, se preparando para um ensino superior. E, Divertidamente, fala a respeito da saúde emocional, fala a respeito dos sentimentos. No primeiro filme, a menina ela tem 5 sentimentos que a regem, basicamente, com uma espécie de controle dentro da própria cabeça. Alegria, medo, tristeza, raiva e nojinho. Agora, na adolescência, há mais 4 sentimentos que fazem parte também dessa grande central de controle. A inveja, o tédio, a ansiedade e ainda a vergonha. Estou falando tudo isso porque o filme Divertidamente, ele vem sendo utilizado como uma discussão também acadêmica, pedagógica e entre profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes. E um desses projetos é o que a gente vai destacar a partir de agora, conversando ao vivo com o Ricardo Falco, que é diretor pedagógico do Colégio RDS Suiz, aqui da cidade de Campinas. Ricardo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Eu quero saber se você está me ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem, sim, perfeitamente, Ricardo. Bom dia a você e a todos aqueles que nos acompanham aqui no programa. Muito prazer em estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso e o projeto Emoções e Sentimentos tem como uma das inspirações o filme Divertidamente. Conta pra gente um pouquinho de que maneira aqueles sentimentos que encantaram as crianças através desses personagens infantis, lúdicos, fazem com que uma discussão possa ser feita também sobre a saúde mental delas, as emoções e os sentimentos, numa fase que a gente já passou e sabe que não é das mais fáceis de entender não, né, Ricardo? Não, não é não, Heitor. O filme é maravilhoso, é muito bacana. Fica aqui só o destaque que eu acho que ele é um filme para adultos, né? Para eles entenderem um pouquinho sobre essas questões. Agora, desenvolver projetos que dizem respeito a reconhecer sentimentos, a gente deve trabalhar nas escolas desde os primeiros anos de escolarização. Desde os 2, 3, 4 anos, a criança já deve tomar contato com essas emoções. Esse projeto foi um projeto desenvolvido na nossa escola, muito bacana, teve muito sucesso, e nós percebemos resultados bastante significativos, não apenas no conhecimento e reconhecimento das emoções por parte das crianças, mas também na melhoria das relações interpessoais ali no ambiente escolar. Por muitos anos, pouco se falou a respeito da descoberta do próprio corpo, do conhecimento dos próprios sentimentos e até mesmo de saúde mental. Nessa continuação do filme Divertidamente, muito se fala a respeito da ansiedade. E, sem dar spoiler para o nosso ouvinte, a grande mensagem é: não deixe a ansiedade tomar conta da sua mente. Não deixe a ansiedade no controle da sua vida. Faltava, talvez, para as gerações passadas, incluindo a minha geração, a nossa geração, um pouco mais de discussão a respeito desses sentimentos e, de certa forma, essa nova geração consegue entender um pouco mais o que acontece dentro da própria cabeça? Heitor, que pergunta complexa, né? Vamos lá. O enfoque no desenvolvimento de competências socioemocionais, ele aparece na BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC determina que isso deve fazer parte do currículo das escolas, né, desde o início. Mas a gente tem aí alguns estudos mais aprofundados sobre o desenvolvimento dessas competências, inclusive da inteligência socioemocional, a partir da década de 90. Na verdade, Aristóteles já falava sobre isso, né? Quando ele falava que ficar zangado é fácil,
Agora, você tem que ficar zangado com a pessoa certa, na hora certa, na intensidade certa e pelo motivo correto, né? Então, essas questões socioemocionais, elas permeiam a história da humanidade. Agora, nós estamos dando importância maior por conta, é óbvio, do momento em que a gente vive. Por muito tempo, o que se imaginou é que o sucesso futuro de uma pessoa estava ligado diretamente apenas ao seu QI. E por muito tempo também se imaginou que fosse uma questão até genética, e não é. Hoje nós sabemos que grande parte do sucesso, grande parte do futuro saudável das pessoas tem relação não apenas com o desenvolvimento acadêmico, cognitivo, mas com essas habilidades socioemocionais. Nós estamos conversando com o Ricardo Falco, diretor pedagógico do Colégio RDS Suíça, aqui da cidade de Campinas. Ricardo, essa é a parte em que o colégio está atento às crianças, aos adolescentes. Mas uma relação interpessoal depende também do convívio dentro de casa com os pais. Além de assistir ao filme divertidamente, o que os pais podem fazer também para entender um pouco mais o que o filho, a filha está passando nessa fase? Heitor, essa é uma questão também bastante complexa. Normalmente, o que a gente percebe, não estou querendo rotular, não estou querendo, né? Eu falo de maneira geral. O que a gente percebe é que as famílias trabalham muito no sentido de tentar prevenir a frustração dos filhos, né? Há alguns autores que falam sobre a ditadura dos pequenos príncipes e coisas desse tipo. A família precisa entender que a escola tem um papel extremamente importante. É o primeiro momento de socialização da criança. Primeiro momento. Ali ele vai aprender a conviver, ali ele vai aprender a aprender, ali ele vai aprender a se autorregular, a reconhecer os seus sentimentos e também vai aprender a ouvir não. Há regras que são para todos, né? Então, o primeiro ponto, acho que um ponto muito importante, é a família compreender que a escola é um grande aliado na construção desses projetos de vida e que faz parte da vida da criança frustração e perdas. O filme trata muito também a respeito da ansiedade, como nós dissemos, para não deixar ela tomar conta da nossa vida, não deixar a ansiedade no controle. Você acredita que hoje há uma associação direta a tecnologias, ao uso de telas, à facilidade de comunicação, ao instantâneo? Isso pode também estar provocando uma geração de crianças e adolescentes mais ansiosas, Ricardo? Eu acho que sim. Um ponto importante, Heitor, na construção dessas competências socioemocionais é desenvolver na criança a autoconfiança. A autoconfiança e resiliência significa você, diante de um revés, você saber atuar. Normalmente a ansiedade ela é uma antecipação de algumas questões e normalmente antecipações negativas. Nós precisamos trabalhar junto às crianças o fortalecimento de atitudes positivas, a correção de atitudes no momento correto, a valorização dos elementos que mostram e que apontam para direções construtivas, produtivas, de protagonismo. Agora, é lógico, a tela, o excesso de informações, a ditadura da beleza, a ditadura do ser melhor, tudo isso acaba potencializando atitudes de ansiedade, não tenho dúvida disso. Agora, os sentimentos ruins também fazem parte dessas discussões. Um deles é o da inveja. Como é que vocês abordam com crianças e adolescentes um sentimento que a gente sabe que faz parte da sociedade, mas que precisa ser colocado ali num cantinho para não deixar tomar conta da nossa vida, de uma maneira que as crianças consigam entender? Sabe, Heitor, a inveja, normalmente, ela está relacionada a algo que o outro consegue fazer e que eu não consigo. O outro tem e eu não tenho. A escola precisa trabalhar com atitudes que sejam positivas em relação às competências de cada aluno. É muito importante que a gente reconheça que cada aluno é um indivíduo dentro daquele universo, que cada um precisa de uma atenção diferenciada, que cada um tem as suas competências, as suas habilidades, e aprender a valorizar essas competências. Pode ser que eu não seja o melhor no futebol,
mas eu tenho outras competências que também são importantes. Então, é reconhecer e ajudar o aluno a se autovalorizar. E é lógico, naquele ambiente, junto com os demais, construir atitudes positivas de reconhecimento. E qual tem sido a reação desses estudantes, Ricardo? Ainda há algumas etapas que estão sendo feitas, né? O projeto ainda está em atividade, o programa ainda está em desenvolvimento, mas qual tem sido a reação dos estudantes? Olha, ela normalmente é muito boa. Sobretudo, e aqui, se você me permite, lá no RDS Suíça nós trabalhamos com turmas reduzidas, isso facilita muito o nosso trabalho, né? Há estudos que apontam que o seu ambiente, o seu entorno é produtivo quando você se relaciona com no máximo 150 pessoas, né? Então, ambientes com turmas reduzidas favorece o trabalho socioemocional, favorece a mediação de conflitos, etc., né? Então, eu acho que o nosso projeto ele começa com as crianças, mas ele continua ao longo de toda a escolarização dos nossos jovens. Veja, no primeiro momento é conhecer e reconhecer as suas emoções. Num segundo momento é ajudá-lo a desenvolver atitudes de empatia, de reconhecimento, de escuta ativa em relação ao outro. E num terceiro momento é ajudá-lo a mediar conflitos, a entender e resolver conflitos. Então é um projeto que se estende não apenas não se limita a esse momento, mas a toda a construção de um projeto de vida ao longo da escolarização das crianças. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Ricardo Falco, diretor pedagógico do Colégio RDS Suíça, falando a respeito de um projeto ligado a não apenas o filme Divertidamente, mas inspirado nessa produção da Disney Pixar, também em outras obras literárias, mas para discutir emoções e sentimentos com crianças e adolescentes. Ricardo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom trabalho a você, a toda a sua equipe e sucesso nesse projeto na formação de crianças e adolescentes conscientes também do que passa na cabeça. Heitor, muito obrigado pela oportunidade em nome do Colégio RDS Suíça. E vamos lutar muito para que a gente possa construir uma sociedade justa, igualitária e pessoas de atitudes positivas em relação à própria vida e à vida do outro. Fica aqui o meu abraço a todos e o convite para que assistam o filme. É bem bacana. É muito bom mesmo. Muito obrigado ao Ricardo e que, de fato, as próximas gerações consigam ter essa maturidade toda que a gente hoje parece sentir muita falta em muita gente marmanja, muita gente já formada. Agora, 10h42, conhecer a si mesmo é fundamental e entender também quais são nossas fraquezas, nossas limitações, quais são nossas dores, nossos medos. Isso tudo é importantíssimo. E eu acho que quando você tem uma geração que tem a arte discutindo isso, e esse filme é uma obra-prima, o segundo também é muito bom, o primeiro é um espetáculo. Quando você tem uma geração crescendo com a possibilidade de discutir isso, entendendo, e às vezes a gente pensa, mas a criança, será que ela vai entender? O filme entende. Pode não entender todas as camadas num primeiro momento, mas revendo depois, ela entende sim e, de alguma forma, vai também permear o cérebro, os sentimentos e a forma como lida com as mais diversas adversidades do nosso dia a dia.